É um grande prazer, mais uma vez, estarmos aqui reunidos com um propósito de vitória, com um propósito de bênção, com um propósito de buscar a ajuda de Deus e de entregar ao Senhor todos os momentos que nós passamos. Seja momentos de felicidades, seja momentos de lutas, de provações, temos um caminho, temos a chave da vitória, que é a oração. E eu quero começar orando com você. Feche os seus olhos e eleve o seu pensamento para Deus agora. Senhor da glória, Deus eterno, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoe esse filho, abençoe essa filha, abençoe esse servo, essa serva. Esse meu colega e meu amigo, ó Deus, que ora a Ti, que o Senhor o ouça, o atenda, o responda e dê a vitória, no nome de Jesus de Nazaré. Toque nessa família, toque nessa vida e faça, Senhor, o Teu milagre acontecer, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Eu quero deixar um texto bíblico para todos, mais uma vez, para a nossa reflexão, que está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo 10 e versículo 11. E eu quero que você preste atenção na leitura da Escritura, que você preste atenção na leitura do texto. Eu vou ler o texto bíblico pausadamente, para você entender como Deus te ama, para você entender como Deus cuida de você, para você entender qual é o caminho que você deve trilhar, qual é o caminho que você deve seguir, quais são os passos que você deve dar para Deus durante o momento que você está vivendo. Diz o texto bíblico assim, Daniel 6:10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Querido, eterno e maravilhoso Deus, assim como Daniel te pediu ajuda, assim como Daniel orou, assim como Daniel levou o Senhor o problema que ele tinha a ti em oração. Eu oro por esse ouvinte, eu oro a Deus por essa pessoa que precisa a Deus de uma resposta, que o Senhor dê a vitória e que ela aprenda, que ele aprenda hoje o caminho da sua vitória, chamado oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, acabamos de ler um texto bíblico aqui, que o profeta Daniel recebe um decreto do rei Dario, o rei Dário, algumas traduções, e diz o texto bíblico, eu quero que você grave isso, que quando ele recebe essa mensagem negativa, esse decreto de morte, de ser lançado na cova dos leões, o profeta Daniel toma uma atitude que é uma atitude plausível, uma atitude louvável, uma atitude magnífica. Daniel leva à presença de Deus em oração aquele decreto. Daniel leva à presença de Deus aquela pena de morte. Daniel leva à presença de Deus aquela notícia triste, desagradável, caótica. Diz o texto bíblico que o profeta Daniel, quando ele recebe aquele decreto, ele vai para a sua casa, entra no seu quarto, e o seu quarto tem uma janela que dá para Jerusalém, e o profeta Daniel se ajoelha no seu quarto.
E naquele momento que o profeta Daniel se ajoelha diante de Deus, no seu lugar secreto de oração, diz o texto bíblico que o profeta Daniel, naquele momento, está só. Ele e Deus. Deus e ele. Naquele momento ele pode falar para Deus o que a sua alma sente. Naquele momento ele pode expressar para Deus o que ele estava sentindo. E Deus estava presente para ouvi-lo. Deus estava presente para atendê-lo. Deus estava presente para entendê-lo. E diz o texto bíblico no capítulo 6, versículo 10 e 11, que o propósito de Daniel em ir orar a Deus eram dois propósitos. O propósito de agradecer a Deus e o propósito de pedir ajuda a Deus. O propósito de dizer para Deus: Senhor, em agradecimento, oração de agradecimento, se eu estou vivo, eu te agradeço. Se eu estou respirando, eu te agradeço. Se eu estou com saúde, eu te agradeço. A oração de Daniel, diz o texto bíblico, é acompanhada de agradecimentos a Deus. Depois vem o pedido de ajuda, depois vem o pedido de socorro, depois vem o pedido para Deus intervir. E se Deus não intervisse na vida de Daniel, Daniel estava em paz com Deus. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de comunhão, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. E eu quero que você grave isso aqui. O segredo da sua vitória é você levar a Deus tudo que você sente. Você apresentar a Deus tudo que te maltrata. Você apresentar a Deus tudo que te faz sofrer. O profeta Daniel foi assim. O profeta Daniel vai a Deus. Ele não vai a homem, ele não vai a um companheiro, ele não vai a um amigo, ele não vai a uma pessoa íntima dele, próxima dele, não. Ele tem uma intimidade pessoal com Deus. Ele tem uma intimidade curta com Deus, muito curta. A intimidade que Daniel tem com Deus é uma intimidade muito próxima. E diz o texto bíblico que quando Daniel chega na presença de Deus, chega agradecendo. Chega na presença de Deus louvando. Chega na presença de Deus pedindo socorro depois. Chega na presença de Deus depois pedindo ajuda a Deus. E eu quero que essas palavras aqui você não esqueça. Quando os problemas vêm para a sua vida, quando os problemas vêm para a sua alma, para onde você corre? Quando os problemas te afligem, a quem você vai pedir socorro? Você vai a Deus questionando quem você é. Você vai a Deus questionando por que está acontecendo isso com você. Você vai a Deus questionando Deus: Senhor, a terra tem 7 bilhões e 200 milhões de pessoas e isso vai acontecer logo comigo? Essas são as suas palavras? Se essas são as suas palavras, Deus hoje está mandando você ir a Ele de uma forma diferente. Deus hoje está mandando você ir à presença dEle primeiro, louvando, agradecendo, independente do que está acontecendo, e depois pedindo ajuda a Deus. Essa é a lição do profeta Daniel. Essa é a lição de um homem de Deus. Essa é a lição de um servo de Deus. Quando vier os problemas sobre você, sobre mim, corra para o lugar secreto de oração. Corra para a presença de Deus. E aqui tem um livramento tremendo de Deus para a vida de Daniel. Sabe por quê? Porque primeiro ele foi para Deus. Primeiro ele agradeceu a Deus tudo o que estava acontecendo. Depois ele pede ajuda a Deus. Depois ele pede socorro a Deus. Um coração grato, Deus atende. Uma alma quebrantada, Deus responde. E eu quero que você grave isso nesta hora. Não vá à presença de Deus em oração murmurando. Não vá à presença de Deus em oração se queixando. Não vá à presença de Deus em oração como um coitadinho, como uma coitadinha. Independente do que esteja para vir, para sobrevir sobre a minha vida, sobre a sua vida, vá agradecendo a Deus em oração.
Depois vá pedindo ajuda a Deus. E Deus te dará a solução. E Deus te dará a vitória. O segredo do livramento da vida de Daniel foi uma vida de oração, de agradecimento e de pedidos a Deus de livramento. Feche os seus olhos e aproveite essa oportunidade de pedir a Deus, de agradecer a Deus. E eu vou fazer isso aqui e você siga esse exemplo. Deus soberano, Deus eterno, Deus misericordioso. Senhor, eu quero te agradecer por esse vídeo. Quero te agradecer por essa oportunidade. E também quero te pedir, como Daniel, que o Senhor abençoe todos os ouvintes, independente, ó Deus, da sua crença. Ó Deus, mostra que o Senhor é Deus, como o Senhor mostrou ao rei Dario, que o Senhor é Deus e que honra aqueles que vão à tua presença em oração, agradecendo, depois pedindo ajuda. Eu te peço, Deus, ó Deus, ajuda para esse irmão, para essa irmã, para esse filho e para essa filha. E eu creio que o Deus do profeta Daniel está nos ouvindo e vai nos responder no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E todos que concordam digam graças a Deus. Amém. Deus te abençoe e vá à presença de Deus sempre orando, agradecendo. Depois peça ajuda ao Senhor. Fica com Deus. Um grande abraço. Paz seja convosco.